hoje, em final do Campeonato Baiano, tem Bavi e a gente recebeu dois convidados especialíssimos para falar sobre esse clássico. Trouxemos tudo do pré-jogo, escalações dos dois lados, o que é que tem de bastidores para esse jogaço do Bavi, que para mim é o maior clássico da final dos estaduais do Brasil. Então acompanha aqui, ó, resenhas, palpites, escalações, tudo com Léo Santiago e Neto Souza do SB TV, Léo Santiago do Canto Rubro Negro e a gente, claro, palpitando muito sobre esse Bavi de hoje. Que clássico, que final! Quem vai ser o campeão, hein? Quem vai ficar com essa taça? Não entendendo nada pros caras aqui hoje! Quem manda aqui é a gente, rapaziada. Vamos. O campeonato não tá decidido ainda, hein? Deus é Deus, eu tô te falando. Vamos trazer as escalações aqui do Bahia, né? Que é o mandante do jogo. Vamos ver como é que o Rogério Ceni pretende montar. Será que ele vai mexer no time? Será que ele vai manter a mesma coisa? O Neto pode falar isso pra gente, tá mais de perto, né? Rogério Ceni parece que pode repetir o mesmo time do jogo passado, com Marcos Felipe no gol, Arias na direita, Canu e Vitor Cuesta na dupla de zaga, Zé Rezende ali na esquerda, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli no meio, Everton Ribeiro pelo meio aberto na direita, Luciano Juba aberto na esquerda e Tassiano como homem gol referência. Caio Alexandre, que já disse durante a semana que consegue jogar os 90 minutos com intensidade, Neto. Alô, Rogério Ceni, escuta o homem. Eu acho que é importante que o Caio falou sobre isso na coletiva do meio de semana. Ontem quem falou foi o Everton Ribeiro. Eu acho que o Ceni, ele, além dessa questão da escalação, ele tem que compreender também que até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, até ele não deve ir. Eu acho que o grande destaque dessa escalação é o Luciano Juba, que surpreendeu nos últimos jogos. Nos dois Bavis que ele participou no Barradão, foi muito bem. Deu assistência para Everton Ribeiro no primeiro, lá em fevereiro. Deu um passe muito bom também pro gol do Cauli, na verdade. O Tassiano recebeu ali a pré-assistência, foi dele pro Ele inicia a jogada pro Cauli. Exatamente. Então vem sendo um destaque importante nesses clássicos, sendo decisivo pro Bahia. Cauli também decisivo. Eu só acho que o Everton Ribeiro, ele deu uma freada no segundo tempo, acabou errando alguns passes e entregando muita bola para a equipe do Vitória. Eu acho que o Bahia deveria também segurar um pouco mais no segundo tempo. Não recuar tanto assim como ele recuou no último clássico, mas dar um pouco mais de equilíbrio, né? Porque se recuar totalmente, a gente vai perder também força na parte ofensiva, mas acho que essa escalação é o ideal. Neto, tem torcedor que acha que pode abrir mão aí de um jogador do meio, de mais criação, como o Jean Lucas e Caio Alexandre são mais ofensivos, volantes mais ofensivos, colocar o Rezende no lugar de um e botar o Juba ali na esquerda para tentar botar o Biel lá no ataque. O que você acha? Eu acho que é uma alternativa também que o Ceni ele pode levar em consideração, né? Com a Fonte Nova cheia, eu acho que é interessante também ele mudar alguma coisa ou outra, né? Mas eu vejo que é uma escalação bem ofensiva na Fonte Nova. Não vejo como defensiva, não. O Caio Alexandre não é um cara tão de marcação assim. Jean Lucas é um cara mais combativo. Talvez ele trazer o Rezende pelo campo vai dar um pouco mais de equilíbrio também. O Bahia não tem um Acevedo machucado, né, já há algum tempo. Seria também uma peça interessante, mas a escalação é bem legal. Aí acho que pra amanhã não mudaria muita coisa, não. Acho que só esse ponto do Biel talvez poderia acontecer pra tirar ali talvez um Everton Ribeiro, mas acho que ele não vai fazer isso, não. E o Vitória, hein? Como é que vem o Léo Condé pra esse time aí, ó? Lucas Arcanjo no gol, Zeca na direita, a zaga implacável aí, Wagner Leonardo, Camutanga e o impecável na esquerda, William Oliveira, Rodrigo Andrade, Mateuzinho, Dudu, completando esse meio aí. Na frente, Oswaldo e Alejandro, Léo Santiago. O Léo Condé achou um time? Acho que sim, inclusive ele já vem testando essa formação de 3 volantes, talvez até já pensando na Série A em alguns contextos de jogo. A gente sabe que o time de Condé é muito por encaixe, é muito individual, e caso seja essa equipe, a gente tem que ver como vai ser o comportamento da equipe. O que é que o Condé pensa? Ele pensa em sustentar um pouco mais, em manter os encaixes individuais. Caio Alexandre não foi tão bem nos 3 clássicos, porque sem a bola tinha um Mateuzinho colado nele. O encaixe individual de Mateuzinho matou o Caio Alexandre em muitos momentos. Muitos torcedores reclamam que com isso a gente perde um pouco do lado esquerdo. De fato perde, porque Mateuzinho não tá do lado esquerdo, tem o PK, tem o Dudu e fica faltando. Mas
Mas é o ônus e bônus. Se você uma escolha que tem que ser feita, né? abre Mateuzinho, você vai dar mais espaço para Caio Alexandre. Os gols saíram de lá esquerda, né? Exatamente. Então, o que é que você vai fazer? Outra coisa que eu acho interessante, apesar do Bahia ficar mais ofensivo, é tirar Rezende dali. Se tirar Rezende dali, é melhor pra gente, porque o Oswaldo não foi bem contra Rezende, nem na Fonte Nova, nem no Barradão. Se ele bota o Luciano Juba, já muda, porque o Oswaldo foi bem contra a Juba no primeiro clássico. Sim. Então, a depender da mudança, tudo é um ônus e bônus. Ele pode ganhar ofensivamente com o Biel, pode ganhar de fato com o Rezende no meio, mas aí, em um jogo que o Vitória começa ganhando, você dá espaço para Oswaldo, pode ser problemático também. Por isso, que caso seja essa equipe, eu tô mais curioso para ver como será o comportamento do Vitória. Outro ponto também do Vitória é a questão da marcação individual, né? Eu acho que o Wagner Lada anulou bastante o Tassiano no primeiro tempo, foi muito forte no Tassiano, e a esquerda ficou também muito vulnerável. As cotações para as finais desses estaduais, né? A gente tem muitos jogos nos estaduais pelo Brasil. A gente tem Bavi, a gente tem o jogo do Palmeiras contra o Santos, Flamengo, do Cruzeiro Iguaçu, contra o Atlético Mineiro e Ceará e Fortaleza, que são grandes clássicos nacionais. Mas, para mim, o maior clássico desse final de semana é o Bavi, que a gente tá vendo aqui com o Bahia super favorito em casa, até porque precisa fazer o resultado, pagando 1,45, 6,28 pro Vitória vencer. Flamengo e Nova Iguaçu, que tá a maior disparidade da rodada, né? Flamengo 1,12 contra 18,51 do Nova Iguaçu. Jogo hoje, 5 da tarde, na tela da Band. Palmeiras e Santos. Palmeiras também favorito, perdeu o primeiro jogo e dessa vez joga em casa. 1,49 pro Palmeiras, 6,49 pro Santos. Ceará e Fortaleza. O Ceará pagando 13,18. 1,94 pro Fortaleza. Lembrando que é campo neutro, né? Os dois jogam no Castelão. O primeiro jogo foi 0-0. E esse aqui, ó, vai ser um jogaço também hoje, tá? Cruzeiro e Atlético, muito equilibrado. Grêmio e Juventude, o Grêmio favorito. Sport e Náutico, o Sport favorito, jogando na Ilha do Retiro dessa vez. Isso aqui é um absurdo, tá? Tiraram Vitória pra nada. Mais uma vez. Mas eu acho, dessa vez, pra mim, é a primeira vez que acertaram. Sabe por quê? Porque o Bahia joga em casa, joga com apoio 100% da torcida. E o Vitória tem o resultado a seu favor já. Tem certeza. 3-2, ele já começa com 1-0 no placar ali. Mas tá muito alta essa E odd. entra com a... 1,45 pro Bahia vencer o jogo. Não vale a pena você... Não vale, claro, não vale a pena O valor apostar. tá todo lá, isso é um absurdo, eu quero dizer isso. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, eu olhei a cotação do handicap positivo do Vitória e ainda não vale a pena apostar também. O mais um? O mais 1,5 que eu tava olhando, né? Porque é o seguinte, no primeiro Bavi do ano, lembra que tava pagando 4,10 pro Vitória vencer em casa? Sim. Ali pra mim era um absurdo. Ah, isso é. Né? Mas o Bahia jogando em casa e precisando do resultado, eu acho que tá uma cotação no fé, perto do fé, né? Justa. Eu entendo o final, a finalíssima, né? Que é o jogo que decide, o derradeiro, que levanta a taça. Diferente de tudo, Não estamos falando de um jogo de campeonato brasileiro de pontos corridos, nem dos últimos Bavis que aconteceram, que ainda poderia se recuperar mais lá na frente. a gente tá falando de um jogo que vai valer, sabe? Pro Vitória vai valer a vida. Pro Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, né? Tem outras coisas, outros planos, o Bahia tá em outro patamar, mas pro Vitória, Enfim, eu acho Palpite que... de vocês aí, o que é que vocês acham? 2-2 Pra quem? pro Vitória. Obviamente, 2-2 é do Vitória. Boa. Mas você ia falar 2 a 2 alguma coisa sobre a Vitória. justiça da odd ou não? Não, eu ia falar que é só apostar no empate. Que resolve a discussão. Ou dupla chance, né, no caso. Resolve. Vitória ou empate, né? Até porque não teve empate no Bahia esse ano ainda, vai ter agora. E aí, Netão? Eu acho que o Bahia vence o jogo e vamos pros pênaltis. 2-1 Bahia. Detalhe, todo mundo que eu pergunto bota umas marcas, tá? Só pra deixar claro aqui. É. Não, Sempre tem. Sempre tem. Bateu uma basmarca em todos os Bavis. E over 2,5. E o último Bavi foi o único que não teve gol no começo do jogo, né? Ambas e sim. Por causa do meu Eu mandei no programa passado aqui, a minha dica pro Bavi foi ambos marcam. Porque o Bahia tomou gol, nos últimos 8 jogos, o Bahia tomou gol em 6. E se eu puder dar uma dica, um golzinho do Tassiano também é uma boa. Se tiver aí a Anytime opção, Tassiano, anytime de Tassiano. Ele não fez na Fonte Nova, mas no Barradão ele No fez Barradão nos ele fez nos dois jogos. É uma coisa que me chamou a atenção, que você acabou falando sobre o Oswaldo, Léo. Que o Oswaldo acabou realmente... eu acho que o Rogério Ceni conseguiu anular o Oswaldo nos 2 últimos jogos, coisa que ele tinha previsto no primeiro Bavi, ele não conseguiu. Lembra? Ele deu uma entrevista coletiva ao Rogério Ceni dizendo Ele que conhecia, eu conheço muito o Oswaldo, ele tem uma jogada que eu conheço, pá. Desconheceu. Primeiro Bavi, O Oswaldo fez gol e tal, jogou muito bem. Agora, nos outros 2 jogos, na Fonte Nova, realmente o Oswaldo não conseguiu se destacar tanto, estava muito preso. E nesse também, não é que ele estava... Eu não considero o Oswaldo mal, mas ele estava muito bem marcado e ele não conseguiu fazer muita coisa. Característica também, no primeiro Bavi foi Juba e ele no contra um com o Juba, ele levou vantagem. Também, acho que alguém já falou sobre isso aqui, no balanço do Bahia, o Bahia demora de balançar de um lado pro outro por conta da marcação que é a predominante zona. O Bahia geralmente faz o 4-3-3, então demora muito de chegar do outro lado e no primeiro Bavi constantemente
Wagner Leonardo virava essa bola do lado oposto, pegava Osvaldo no contra um com Juba. Constantemente Osvaldo pegava essa bola para ir para dentro de Juba e não tinha uma cobertura. No segundo e no terceiro clássico ele bota Rezende. E o Rezende é um melhor marcador do que Juba, não tem comparação com relação a isso. No duelo individual que a gente sempre fala aqui, que é o Vitória, que é muito por encaixe individual, muito predominante, ele consegue ter vantagem na Fonte e consegue ter vantagem no Barradão também. Por isso que eu falei que se ele voltar Juba para a lateral esquerda, de fato vai ficar mais ofensivo. Acho que Biel é um problema, inclusive ainda bem que não entrou em nenhum jogo, mas Biel pode ser de fato um problema. Porém, ao mesmo tempo que fica mais ofensivo, fica mais exposto também. Tem um Osvaldo para bater de novo de frente com Juba. Tem um meio de campo que é um Caio Alexandre que, caso saia do time, é um cara muito bom de bola, mas que com a bola não tá conseguindo jogar nos clássicos. Sim. Então tudo é um equilíbrio, né? Tudo é uma questão de ônus e bônus. Dito isso, tem gol de Osvaldo domingo. Não dá pra entender Biel não entrar nos 3 clássicos. A gente vai falar sobre isso, Neto, mas eu quero saber uma coisa do Léo sobre o Osvaldo. Eu não sei se é uma impressão minha de leigo, né? Que eu, sou narrador. O narrador entende de futebol. Não a ponto de ser um comentarista, né? Tem muita diferença nisso aí. Mas eu percebi que o Osvaldo, quando jogou, mudou esse esquema de... Saiu de 3 atacantes, ele caiu um pouco de rendimento. É impressão minha ou isso tem um pouco também, de verdade? Porque o lado direito do Vitória acaba tendo Rodrigo Andrade, Osvaldo e Zeca, mas quando você tem os 3 volantes, você tem a predominância ainda maior do lado esquerdo. O Vitória já tem um lado esquerdo muito forte com os 3 atacantes, que ano passado foi Castilho, Edson Lucas e Dudu, volante. Agora a gente tem PK, Mateuzinho, às vezes caindo por ali, e o próprio Dudu. Então o lado esquerdo, por si só, de fato é muito forte. E o lado direito, muitas vezes, quando o Zeca não apoia tanto, o Osvaldo fica muito sozinho em muitos momentos. Quando tinha mais um atacante, ele tinha o Mateuzinho, às vezes, que cai pelo lado direito para associar com ele. Com os 3 volantes, não. Às vezes fica Osvaldo e Andrade, Zeca sustenta um pouco mais, fica um pouco mais difícil de jogar. Mas, se Condé mantiver o mesmo time, é isso que eu falei. Eu tô curioso para ver os comportamentos. Posicionamento, as ideias do que ele vai fazer, não necessariamente a escalação do time, mas o que é que ele pode fazer para surpreender domingo, porque é o 4º clássico em 1 mês e meio, 2 meses. E a gente precisa, de fato, ter algum fator novo, porque a gente tem a vantagem, mas o jogo tá aberto. Neto, falando agora dessa situação do Biel, né? Eu, no momento que eu tava vendo lá, transmitindo o Bavi, e o repórter chamou pra anunciar as substituições, eu não acreditei. Eu juro pra você que eu fiquei sem acreditar que Caio Roque tava entrando em campo. Inacreditável. E que David Duarte tava entrando em campo. E ele com... eu não tinha jogador de meio, de frente pra colocar. Como é que não tinha? Você tinha atacantes no banco. Você usou todos os meias, né, Rogério Ceni? Você usou todos os meias pra começar o jogo, inclusive no ataque. 7 e jogadores você tinha Biel, que poderia ajudar a estressar a defesa do Vitória, que precisava sair pro ataque. O Vitória precisava do resultado, né? Sim. E você recuou o time. Então você podia ter usado o Biel, não usou nenhum Bavi. Você podia ter usado o Stupinhan, que fez 3 gols em um jogo só e mostrou qualidade como centroavante para incomodar a defesa adversária e não usou. O Rogério Ceni colocou o Caio Roque e o Bahia sambou. Verdade. O Ceni, eu posso dar 2 exemplos aqui em relação a Biel. O Biel entrou contra o Caxias, contra o Ceará e contra o Motoclube. Em dois jogos ele fez 2 participações muito boas no segundo tempo. Porque ele foi aquele cara risco do drible, vai pra cima, consegue tirar essa criação ofensiva perigosa do Bahia. E pela esquerda ele é um cara que constrói bastante. E também atuou no meio, caindo por dentro. É um cara que jogou muito assim no Grêmio também. E em jogos contra Jacuipense, contra Jequié, ele foi muito bem na posição. O que chama a atenção é, se o Bahia tem a opção e não usa no segundo tempo, como o Stupinhan, como o Biel, pra não perder todo o volume ofensivo, o Vitória de outro lado não vai se abster de utilizar. Porque tem o Matheus Gonçalves, tem o Alejandro, o Yuri Castilho, tem o Zé Hugo, e vai trazer ali 3 peças fortes pro segundo tempo que vão incomodar o Bahia. Se o Bahia não incomodar, o Vitória fica à vontade pra sair jogando com zagueiros, o Bahia não pressiona lá na frente e os caras conseguem criar tranquilamente. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Bavi. Eu acho que esse ano ele errou em colocar o Caio Roque. Talvez colocar um zagueiro é compreensível, mas o que não é compreensível é ele não colocar um jogador de meio de campo, como o Biel, que pode atuar nessa função e atuou bem, já tem essa credencial, ou o Stupinhan, que poderia entrar no lugar do Tassiano tranquilamente. Eu acho que ele poderia até segurar um pouco mais o Tassiano e dar um pouco mais de sobrevida a ele na partida, mas não é algo que a gente consegue aceitar de não ver, por exemplo, o Biel em 3 clássicos disputados. Até na Fonte Nova não aconteceu isso. Então eu acho que o Ceni, ele com 1 a mais, de verdade. E o Bahia conseguiu, inclusive, sofrer mais ainda com 1 a mais na partida. Eu acho que foi até o melhor momento do Vitória no jogo, quando esteve com 1 a menos e o Bahia esteve com 1 a mais, não conseguiu jogar. Pergunta agora que muita gente está comentando. Eu não tô aqui para entrar no mérito, tá, gente? De que o Léo Condé é melhor técnico do que o Vitória. Eu não tô dizendo isso, até porque o Rogério Ceni tem títulos e mais títulos para comprovar a sua eficácia, a sua eficiência e a sua qualidade como treinador. Não só como jogador, mas também como treinador. Campeão brasileiro da Série B com Fortaleza, campeão brasileiro da Série A com o Flamengo.
Campeão, inclusive, Alan, do Supercopa do Brasil com o Flamengo também. Sim. Então, é um cara que chegou também em final de Sul-Americana. Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, campeão, Campeonato Cearense, está buscando seu primeiro título baiano com o Bahia. E é isso. Ele é um técnico já gabaritado, um técnico já que não Talvez dá pra dizer ele esteja no nível pro Fortaleza como o Léo Condé pro Vitória hoje, em relação a essa história, né, que ele construiu. Sim. Agora eu quero te dizer o seguinte. Esse sininho quis dizer o quê? Bateu aí alguma coisa? Que a gente chamou 200 likes. Chegou a 200 likes? Não sei. Já passamos? Ó, estão soprando aqui. A gente tem, sei lá, passamos aí de 500 pessoas online. Que se a gente chegar a 500 pessoas online? Pô, tem 500 se a gente pessoas, deixa deixa o like. Não vai cair o dedo não, pelo amor de Deus, pô. Se a gente chegar a 400 likes, a gente solta mais um desafio valendo 500. Ô, valendo 500. Pô! Até eu quero participar agora, valendo pô. R$50. Beleza? Galera, senta o dedo no like aí que vai ter mais um desafio valendo R$50 então, hein? Já temos mais um, tá? Que a gente vai fazer. Tem um. E se a gente chegar a 400, a gente faz mais um. Pronto. Então vai ser mais 50, você já tem garantido aqui. O barbeador você já tem garantido também participando aí pra descobrir quem fez aquele gol. E vai ter mais R$50 então, se você chegar aí a 400 likes. Então vai sentando o dedo no like e também me diz aí no chat, quem você acha que é o melhor técnico do Baianão? Léo Condé ou Rogério Ceni? Coloca aí, porque pra mim nos 3 Bavis, o Léo Condé se mostrou, nos Bavis, em clássicos, tá? Se mostrou com desempenho melhor do que o Rogério Ceni. Você é torcedor do Vitória? Quando... Perfeito esse time. Quando essa discussão começou a ser feita, talvez lá depois do primeiro Bavi, porra, na hora eu falei assim, porra, não é possível que estão levantando essa bola, estão discutindo. Pô, é inegável o tamanho do Rogério Ceni, né? Eu não tô falando o tamanho dele no futebol, não. Tô falando como técnico mesmo, como trabalho, como o Renan já trouxe aqui. Pô, o Léo Condé é um cara que... não vou dizer que o Léo Condé tá aspirando, porque ele também já vem de um tempo, mas nacionalmente ele tá despontando agora. Falei, porra, não, aí não e tal... Mas agora, um embate também, né? entre os dois, Sim. eu acho super discutível, cara. Eu só discordo de uma coisa, a torcida do Vitória vai me matar, mas eu já falei isso. Ceni não foi mal no Bavi até os 70 minutos de jogo. Certeza? Sim. Até os 70 minutos de jogo, ele fez o que ninguém fez no Bardão. Ele anulou o Vitória no primeiro tempo. Como no primeiro Bavi também, até os tantos lá, ele tava ok. Tirou a cavalaria, tomou virada. O Bahia começou bem marcado, né? E se soltou um pouco mais na metade do primeiro tempo, mas até o jogo tá controlado 2-0 pro Bahia no último jogo, eu acho que ele tinha condições de continuar com aquela vantagem, né? Toma um gol ali, beleza, mas dava pra segurar e tentar ir pra cima também naquele momento da partida. 90 minutos, né? A questão é que os 20 minutos finais de Condé teve um feeling muito grande. Ele leu muito bem o jogo. Leu muito bem o jogo mais uma vez e dentro do erro de Ceni, Condé tem todos os méritos e o Vitória vira o jogo. Dos caras que ele colocou em campo, um fez 2 gols, o outro fez o terceiro. Então, realmente. Vamos pra outro tema que mexeu. E o Oswaldo não queria sair de campo, né? Se negou a sair de campo e foi forçado. É difícil pelo Léo você Condé se pra sair. acuar no Barradão e o Vitória não ir pra cima e tentar pelo menos arrancar um empate. Conseguiu um empate, né? E aí, no finalzinho do jogo ali, até Léo assumiu a mística pra ele, né? Porque o Bahia tem essa questão da Eu falei, mística. é porque o chat falou, eu falei. Mas tem mesmo, não tem pra onde correr. São coisas do futebol que acontecem e não dá pra ficar escondendo.